Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos assustadores sobre lobisomens? Então fechem as portas, as janelas, apaguem as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: aquele homem aparecia sempre antes do lobisomem. Boa noite a todos os ouvintes do canal Uivos. Me chamo Odair, tenho 48 anos e moro no Paraná. Antes de contar o que presenciei, já aviso que ninguém é obrigado a acreditar, mas reze para não acontecer com você. Durante anos, eu mesmo tentei achar uma explicação lógica, mas tem certas coisas que a gente vê que simplesmente não consegue entender. Agatha, isso aconteceu comigo no ano de 2012, numa cidade pequena do interior do Paraná, chamada Prudentópolis. Eu trabalhava como operador de máquinas numa serraria que ficava a uns 4 quilômetros da cidade, perto de um pedaço grande de mata. Naquela época, eu voltava tarde do serviço quase todos os dias. E foi justamente nessas voltas para casa que tudo começou. A primeira vez que notei algo estranho foi numa noite de quinta-feira. Eu estava passando por uma estrada de terra que cortava um eucaliptal, quando vi um homem parado perto da cerca. Ele estava imóvel, olhando em direção à mata. Achei estranho porque naquele horário ninguém ficava ali. Mesmo assim, reduzi a velocidade da moto e perguntei se ele precisava de ajuda. Aquele homem virou o rosto devagar. Era um homem magro, com barba rala e roupas muito simples. O olhar dele me deu um arrepio imediato. Ele não parecia perdido. Parecia esperando alguém ou alguma coisa. A resposta dele foi seca. Melhor você ir logo para casa, rapaz. Eu falei que já estava indo e perguntei se ele morava por ali e precisava de algo. Mas Agatha, ele não me respondeu. Me ignorou totalmente e continuou olhando para a mata outra vez. Achei aquilo muito esquisito e segui viagem. Naquela mesma noite, já perto da minha casa, ouvi um barulho estranho vindo do mato atrás do meu quintal. Tinha algum animal andando lá, então ouvi uma espécie de uivo misturado com um grito. Não era uivo de cachorro ou lobo, era mais grave e longo. Ainda assim, tive coragem de abrir a porta da cozinha e fiquei parado no quintal, escutando aqueles uivos, com aquela sensação ruim de que aquilo não era de Deus. Depois de alguns minutos, o barulho parou e eu fui tentar dormir. No dia seguinte, antes de ir trabalhar, dei uma olhada no quintal e vi pegadas na terra perto da cerca. Eram grandes demais para serem de um cachorro. Eu não ignorei aquele fato. Na hora me veio à mente que aquilo poderia ser pegadas de um lobisomem, pois aqui nessa região há muitos relatos de avistamentos dessas criaturas. Tem quem não acredite, mas eu sempre acreditei em todos os relatos que me contaram. Enfim, uns 2 dias depois, encontrei o mesmo homem. Dessa vez, foi perto da serraria, no fim da tarde. Ele estava encostado num tronco caído. Quando me viu, fez um gesto com a cabeça, como se já me conhecesse há muito tempo. Em seguida, me perguntou a queima-roupa: "Você mora naquela casa, perto da pedreira, rapaz?" Aquilo me deixou surpreso. Perguntei como ele sabia. E ele respondeu: "Eu sei porque aquela área não é boa de morar, principalmente à noite." Agatha, fiquei meio irritado com aquelas insinuações e disse que morava lá há anos e nunca tinha acontecido nada. Foi quando ele falou uma coisa que me fez ficar assustado. "Ainda não aconteceu, mas vai saber." Antes que eu retrucasse aquela conversa, ele simplesmente saiu andando pela estrada, me ignorando mais uma vez.
Depois disso eu fiquei em alerta total e comecei a reparar numa coisa. Sempre que eu via aquele homem, algo estranho acontecia na mesma noite. Eram barulhos na mata, atrás da minha casa, uivos, gritos, cachorros da vizinhança latindo sem parar, e teve uma vez que, voltando tarde para casa, vi uma coisa que tenho certeza que era um lobisomem. Era quase meia-noite, quando passei perto do eucaliptal. Vi uma sombra atravessando a estrada a uns 50 metros à frente. Não parecia um animal comum, era grande demais e se movia rápido, mas com as patas dianteiras altas, quase como se por um segundo estivesse em pé. Eu parei a moto na mesma hora. Ágata, o silêncio daquela região era tão pesado que dava para ouvir a própria respiração, e foi isso que me salvou. Eu consegui ouvir uns estalos de galhos atrás de mim. Quando virei o rosto, aquele homem estava parado no acostamento da estrada. Ágata, eu tenho certeza de que ele não estava ali antes. Ele me gritou como se fosse uma autoridade. Vai embora daqui, rapaz! Some daqui! O tom de voz dele era sério e irritado, quase como uma ordem. Naquele momento, percebi uma coisa que não tinha reparado antes. Os olhos dele refletiam a luz do farol da moto de um jeito estranho. Pareciam dourados. Bom, eu não discuti. Dei partida na moto e fui embora ligeiro. Cheguei em casa muito assustado e tranquei tudo. No dia seguinte, quando fui à padaria, ouvi comentários que alguns animais tinham sido encontrados mortos numa chácara perto dali. Galinhas e até um bezerro foram rasgados por algum animal grande e muito forte. Depois desse dia, Ágata, o cara simplesmente desapareceu. Mas os uivos continuaram por um bom tempo. Até hoje eu fico pensando numa possibilidade que me arrepia. E se aquele homem não estivesse aparecendo por acaso? E se ele estivesse rondando aquela região justamente para manter outra coisa longe? Porque uma coisa eu tenho certeza: havia um lobisomem vivendo naquela mata. E por algum motivo estranho, aquele homem parecia ser a única pessoa que sabia. Enfim, amiga Ágata, um ano depois eu fui despedido e mudei para outra cidade. Mas acredito que mais pessoas viram ou ouviram algo naquela região. Não tenho dúvidas que se tratava de um lobisomem. Enfim, é esse o meu relato. Obrigado a quem ouviu e boa noite a todos. Relato: a noite em que um lobisomem invadiu a casa do meu avô Antônio. Saudações, Ágata e amigos. Me chamo Bruno Henrique. Por muito tempo achei melhor deixar quieto esse assunto, como se esquecer fosse possível. Mas certas noites me fazem lembrar de tudo com uma clareza que chega a dar calafrios. Vamos lá. Isso aconteceu em 1979, quando eu tinha 19 anos. Eu morava em Recife. Levava uma vida fácil demais para alguém da minha idade. Meu pai era bancário e dizia que eu não sabia o que era trabalho de verdade. Um dia ele perdeu a paciência comigo e tomou uma decisão. Me mandou passar uns meses com meu avô Antônio, que morava num sítio isolado no interior de Pernambuco, perto de Serra Talhada. Na época, eu achei aquilo um castigo. O sítio ficava longe de tudo. Não tinha energia elétrica, água encanada, nada. À noite, o único clarão vinha de uma lamparina velha que meu avô acendia na mesa da cozinha. O resto era escuridão e barulho no mato. Meu avô tinha uns 60 e poucos anos, era viúvo. Parecia mais forte que muito homem novo. A pele escura do sol, mãos grossas, fala curta. Era do tipo que acordava antes do dia clarear e já estava na roça quando o galo cantava. Nos primeiros dias eu quase infartei de ódio. A enxada parecia pesar 10 quilos. Minhas mãos abriram em bolhas. O sol do sertão não tinha piedade. Mas com o tempo eu fui me acostumando.
Depois de uns 2 meses, meu corpo já estava diferente, mais forte e mais resistente. A rotina era sempre igual. Trabalhávamos até o sábado de manhã. Às vezes, íamos até a cidadezinha mais próxima comprar mantimentos. Era uma estrada de terra cheia de buracos. Quase 2 horas de viagem num Fusca velho, que parecia desmontar a cada solavanco. Bom, Agatha, foi numa dessas idas à vendinha que ouvi a primeira conversa estranha. O dono do lugar, um senhor magro chamado seu Adalberto, ficou me olhando enquanto separava o açúcar, o café e a farinha que meu avô havia pedido. E de repente ele parou e me perguntou: "Vocês lá no sítio têm ouvido alguma coisa de noite?" Perguntei que tipo de coisa. Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois respondeu: "Ah, nada não, deixa pra lá, deve ser bicho do mato." Mas o jeito que ele falou, Agatha, não parecia coisa de bicho do mato. Quando contei isso ao meu avô, ele não riu, foi muito sério. Depois de um tempo levantou da cadeira e foi até um baú grande, no canto do quarto, e tirou uma espingarda velha de 2 canos, dessas bem curtas. Colocou na mesa e me falou: "Bruninho, se algum dia eu mandar você pegar isso, pega sem perguntar nada, viu?" Agatha, aquilo ficou na minha cabeça por dias. Estava acontecendo algo e ninguém queria me falar. Mas o trabalho na roça era pesado demais para eu ficar pensando em histórias. Até que chegou aquela bendita noite. E era a época de Quaresma. Eu lembro porque o meu avô não comia carne naqueles dias. A lua estava tão clara que iluminava o terreiro inteiro. Eu estava dormindo quando senti alguém me sacudindo. Era o meu avô Antônio. Ele estava tenso e falou bem baixo no meu ouvido: "Levanta, Bruninho, pega a espingarda." Ainda meio sonolento, perguntei o que estava acontecendo. Foi quando ouvi um raspado na porta de madeira, como se alguma coisa estivesse tentando entrar. Depois veio um rosnado baixo e grosso, que não parecia de cachorro. Meu coração começou a bater forte, Agatha. Meu avô pegou uma foice enorme e ficou parado ao lado da porta. Mandou que eu fosse olhar pela janela, e eu fui, bem devagarinho. Foi aí que eu vi algo de fazer qualquer homem se borrar nas calças. Primeiro apareceu uma perna enorme, toda peluda, depois um braço comprido, com garras grandes, arranhando a madeira da porta. Aquilo se inclinou um pouco e a luz da lua bateu no rosto. E eu nunca esqueci aqueles olhos amarelos. E os dentes, maiores do que os dentes de um cavalo. Meu avô, percebendo o meu espanto, murmurou: "Não abre a porta por nada, menino." Mas nesse exato momento, aquele bicho bateu com força. A madeira tremeu. Depois ele deu outra pancada mais forte. A porta quase abriu. Meu avô então fez uma coisa, Agatha, que eu nunca imaginei. Ele puxou o ferrolho e abriu a porta de uma vez, gritando e avançando com a foice. A criatura deu um salto para trás e eu juro, Agatha, aquilo era enorme, quase da altura de um homem, curvada e cheia de pelos. Meu avô acertou um golpe no ombro daquilo que fez o bicho soltar um grito horrível, igual em filme de terror, um som que parecia mistura de gente com animal. E depois, mesmo ferido, o bicho reagiu. Com uma única patada, lançou meu avô no chão, como se ele não pesasse nada. Nesse momento, eu tremia tanto que mal conseguia segurar a espingarda. O bicho virou a cabeça lentamente e me encarou. Eu puxei o gatilho sem rumo certo, no susto. O tiro explodiu dentro da casa e quase arrancou a arma da minha mão. Obviamente que eu errei, e o lobisomem avançou, entrando na casa. Eu disparei o segundo tiro. Dessa vez, por pura sorte, acertei a perna do maldito. O grito que ele deu ecoou pelo sítio inteiro, e ele saiu correndo para dentro do mato, atravessando a plantação de milho e desaparecendo na escuridão. Quando olhei para trás, meu avô estava no chão, respirando com dificuldade. Coloquei rapidamente ele no Fusca e fugimos o mais rápido que conseguimos até a cidade.
Durante o caminho, Agatha, ele só repetia uma frase: Bruninho, eu sabia que um dia esse miserável voltaria. No hospital fomos atendidos rápido. Meu avô ficou bem, graças a Deus. Eu pedi para chamarem a polícia. Expliquei para eles sobre aquele bicho que nos atacou. Os policiais voltaram comigo até o sítio. Viram a porta destruída, marcas de garras na madeira, sangue no chão do terreiro, e mesmo eu explicando como era o bicho e que tinha certeza que era um lobisomem, eles disseram que devia ter sido algum animal grande, mas nada de lobisomem, pois lobisomem não existe. E para piorar tudo, eles não acharam pegadas. Aí me disseram que eu estava impressionado, assustado e que estava imaginando coisas. Então peguei minhas roupas e umas roupas para meu avô e voltamos para o hospital. Lá, os policiais perguntaram para meu avô também, e ele afirmou que era um lobisomem. Mas foi inútil, Agatha. Ninguém acreditou em nós. Então liguei para os meus pais, avisando o que tinha acontecido. E graças a Deus, pela manhã, eles foram nos buscar. Desde então, meu avô passou a morar conosco, e nunca mais voltamos naquele lugar. O sítio foi vendido muitos anos depois. Agatha, tem uma coisa que eu não contei aos policiais. Quando eu fui pegar minhas coisas na casa, encontrei uma trilha de sangue, que saía do terreiro e seguia pela estrada. Simplesmente elas viravam pegadas de homem e desapareciam na direção da cidade. Ou seja, era alguém da cidade que virava aquele bicho. E meu avô sabia quem era, mas por algum motivo nunca nos contou. Morreu com esse segredo. Enfim, foi isso que marcou toda a minha juventude e, de certa forma, me tornou uma pessoa medrosa e desconfiada de tudo. Eu tenho verdadeiro pavor de lobisomens. Eles existem, assim como nós existimos. É isso, amiga Agatha. Pode falar o meu nome e o lugar onde aconteceu. É bom que fica de aviso para quem duvida. Um forte abraço a todos e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Obrigado aos inscritos que compartilharam suas experiências conosco. O e-mail para você mandar o seu relato aqui é uivosrelato@gmail.com. Conte a sua história para nós também, ok? Lembrando que postamos vídeos todas as terças e sextas, a partir das 20h30. Vou aproveitar esse momento de recados para responder duas perguntas que eu sempre recebo. A primeira pergunta é porque eu não posto mais vídeos. Bom, meus amigos, eu não recebo relatos o suficiente para colocar mais de 2 vídeos por semana no ar, sendo que cada vídeo já tem 2 relatos, né? Geralmente eu recebo por semana de 4 a 5 relatos, o que dão apenas 2 vídeos. Desde que eu montei o canal, tive em mente contar as experiências que as pessoas viveram, experiências reais, ainda que eu não possa afirmar com convicção, mas eu procuro acreditar em todos que me enviam seus relatos. Eu poderia aumentar os vídeos, mas aí o canal se tornaria de contos fictícios, e realmente é algo que não julgo interessante. Talvez por isso eu pago o preço, do meu canal não crescer como tantos outros, mas eu prefiro contar os relatos de inscritos do que inventar histórias. A segunda pergunta é porque eu não faço compilados. Bom, para mim é difícil montar compilados pelo fato que eu faço todo o trabalho pelo celular. Aí, por conta das limitações de memória, dos aplicativos que eu preciso usar, o vídeo fica muito pesado e eu não consigo exportar para o YouTube. Das vezes que eu fiz foi muito trabalhoso e o resultado não ficou 100%. Espero ter esclarecido essas questões e se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me perguntar nos comentários que eu respondo, ok? Bom, para não estender demais o vídeo, hoje eu mando um salve geral, coletivo para todos vocês, meus amigos e amigas, que me acompanham e estão comigo toda semana. Recebam todo o meu carinho, minha amizade e gratidão. Assim, a amiga Florinda Dias fez aniversário na sexta-feira passada. Eu mando um abraço para você, minha querida. Te desejo todas as bênçãos do mundo. Feliz aniversário! E também mando boas vibrações e melhoras para as amigas Néia Oliveira e Severina Barbosa. Que Papai do Céu coloque as mãos sobre vossas vidas, trazendo a cura divina. É isso, família Uivos. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada a todos vocês, um abração carinhoso da sua amiga Agatha e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!